Você está sintonizado no Storycy. Se eu vim ver uma cara. Olá, ouvintes! Eu me chamo Julia Bart, uma jornalista de informação, e aqui comigo está meu irmão e companheiro de podcast, Juliano Silva, um entusiasta em história. E aí, galera? Então, o tema de hoje é História com Cinema. E o nosso objetivo aqui é fazer uma análise dos icônicos personagens, Godzilla e King Kong. Os dois personagens são do século passado, mas voltaram aos holofotes por causa do próximo filme que vai sair, que é da Legendary e da Warner. Desde 2014, vem sendo construído esse universo, e agora em 2021 a gente talvez veja o final dele ou não. Mas a pergunta que não quer calar: vai chegar a esse nível ou é só hype? Então essa é uma questão interessante, porque a disputa entre Kong e Godzilla voltou agora pra internet, geral pegando um lado, pegando um time, e eu acredito que, na verdade, boa parte é hype, mas a franquia em si, os filmes eles não são perfeitos, mas tem muitas coisas interessantes que a gente pode tirar, né, pra conversar e discutir. Então, se prepare e acompanhe essa jornada para entender a importância histórica e social de Kong e Godzilla. Antes disso, a gente vai para alguns recadinhos, mas a gente já volta. Bom, gente, o primeiro aviso é que eu ia comentar sobre a questão da edição e tanto em relação ao áudio. Pode ter a possibilidade de ter alguma estranheza em relação ao primeiro episódio e esse episódio, e talvez aos outros em relação ao ambiente e à sonoridade do episódio. Porque ainda a gente está tentando testar qual é o melhor ambiente, qual é o melhor modo de gravar e qual é o melhor modo de editar. E por isso a gente está sempre tentando evoluir, então a gente espera que vocês nos acompanhem nessa jornada de tentar melhorar cada vez mais a gravação do episódio. Outra coisa é que seria de grande ajuda se vocês seguissem a gente lá no Instagram, que é o Storycy_cast, pra quem não sabe, underline é o tracinho, e é o mesmo @ também do Twitter, porque assim, pelas redes sociais, é um modo de a gente ver um pouco como tá o público. E por fim, queríamos agradecer a todos e todas que ajudaram a compartilhar e a divulgar o primeiro episódio do Stories. Espero que vocês estejam gostando de nos acompanhar nessa jornada e eu acho que é isso, então fiquem com o episódio. O primeiro filme desse novo universo, né, chamado agora de Monsterverse, foi Godzilla, de 2014. Já em 2017, a gente teve Kong, a Ilha da Caveira, e em 2019 saiu a continuação de Godzilla, que é o Godzilla 2, o Rei dos Monstros. E o próximo filme do universo compartilhado vai ser o Godzilla vs Kong, o tão esperado filme. E boa parte do público tá em uma enorme expectativa, ainda mais por acreditar que vai ser talvez um dos melhores filmes dessa franquia, que pretende trazer o conflito, né, entre esses dois monstros do cinema. E talvez até alguns não saibam, mas esses personagens, né, o Godzilla e o King Kong, eles não são frutos da nossa época. Ambos são do século passado, especificamente década de 30, que é o King Kong, e década de 50, que é o Godzilla. E você pode estar até se perguntando o que tem a ver Godzilla e King Kong com história e questões sociais, já que esse é o foco do podcast. Mas não se engane, esses dois personagens e as suas histórias são extremamente profundas para analisar e até entender um pouco como foi a época em que cada um foi criado. That's Kong. He's God on the island. Bom, a gente vai iniciar pela ordem de lançamento. Em 1933, estreou no cinema o primeiro filme do King Kong. Nessa época, buscava-se fugir dos impactos da Grande Depressão, que aconteceu ali em 1929. E também ocorriam as discussões científicas sobre a questão da teoria das espécies de Darwin. Já outras vertentes defendiam a existência de uma raça superior, que mais tarde acabou eclodindo no trágico nazismo que a gente conhece na Alemanha, né? E essas ações, elas também levaram a ações genocidas que foram feitas pelos países europeus. Mas, falando agora sobre a narrativa do filme, a história do King Kong se inicia com um diretor de cinema. Ele quer fazer um filme, e então ele viaja até o Oceano Índico para fazer algumas filmagens. Nessa viagem, ele leva consigo uma tripulação de um navio, alguns marinheiros, né? E também uma personagem chamada Anne. A Anne, ela é uma mulher branca que esse cineasta encontrou na
na rua, assim, ele fala muito no filme que ele precisa encontrar uma mulher, então, em qualquer lugar, assim, então ele chega a essa mulher branca que tava na rua passando necessidades. Tipo... Essa cena é muito estranha, né? Como ele encontra ela do nada. Ela tá lá na rua, ela tá tipo, ela roubou, na verdade. Tá roubando um pão. Roubando um pão, e ele encontra ela, ok. Quer atuar? Eu tô indo num barco aqui pro Oceano Índico. Quer ser atriz? Foda-se, vamos. Vai pro Oceano Índico, sei lá onde, que ela nem imagina onde que é, e vai ser atriz com esse cineasta, né? Logo eles acabam chegando a uma ilha misteriosa, e nesse local eles se deparam com nativos que cultuam um certo Kong. E é interessante que até metade do filme a gente não vê de fato esse Kong, assim, é só os nativos falando sobre ele, a gente ouve também rugidos, assim, mas de fato o Kong só aparece na metade do filme. E é nesse encontro entre esses dois povos distintos que ocorre uma certa curiosidade dos nativos em relação a Anne, que é a mulher branca que tá ali, né? Esses nativos, eles veem que a Anne seria uma boa esposa pro Kong, então eles pedem pra trocar ela por outras mulheres do povo deles, né? Mas isso não acontece, e mais tarde eles acabam sequestrando a Anne e oferecendo ela em um ritual pro Kong. A metáfora trazida nessa construção, nessa parte do filme, é a analogia da Bela e a Fera, porque o próprio diretor do filme, diretor não do que fez o Kong, mas o diretor que tá dentro do filme, personagem, ele fala bastante sobre a Bela e a Fera, se referindo a Anne como a Bela e o Kong como a Fera, e sobre existir uma certa paixão ali que não é real entre eles. Esse discurso tá bastante até no roteiro, né? Até nas falas dos personagens, eles tentam remontar essa construção da Bela e a Fera, uma nova Bela e a Fera, né? E no bloco final do filme, o diretor e a tripulação, eles conseguem recuperar a moça e ainda acabam sequestrando o Kong, levando ele para Nova York, onde ele é exposto numa espécie de teatro ou circo. E aí o Kong tá todo amarrado em frente a uma plateia, só que de algum modo ele consegue fugir, e aí geral ali que tá vendo isso, né, se assusta e também foge. Aí após isso a gente tem a famosa cena em que o Kong, ele recupera a Anne de novo, ele vai lá, ele vai atrás da mulher branca, ele sequestra ela, e com ela ele escala o Empire State, né? Essa cena até ela foi referenciada em diversos lugares da cultura pop. E aí é nesse momento onde ele acaba morrendo pelos aviões que acabam atacando, né? Eu acho que muitas das pessoas também lembram dessa cena por conta do filme do Peter Jackson, King Kong de 2005. Então, assim, pro pessoal assim de 33, né? Ou que não viu nenhuma referência depois, o filme ele fica bastante famoso também na versão de 2005. Agora, a gente vai destrinchar um pouco desse filme, né? O cineasta que criou o Kong, ele foi o Marion C. Cooper, que era também um explorador e aviador. E desde sua infância, ele era fascinado por gorilas, e ele acabou tendo a ideia de criar o Kong só quando estava na África. Aí ele concebe esse longa de terror, sendo um dos primeiros filmes com um dos primeiros monstros do cinema. E para fazer um macaco imenso em um filme da década de 30, ele usou a tecnologia de stop motion, que é uma técnica de animação, utilizando modelos reais e filmando a movimentação quadro por quadro. A gente já viu esse tipo de técnica em diversos filmes de desenho que a gente conhece hoje em dia, filmes famosos. O fato é que essa técnica ela é bem antiga, né, da década de 30, mas ela acabou ficando bastante famosa porque é uma coisa bem interessante e legal de se fazer no cinema de animação. Tem filmes como Maravilhoso, O Fuga das Galinhas, ou A Noiva Cadáver e Coraline, né, que são filmes que trazem essa técnica até hoje, né? Até alguns filmes do Wes Anderson, na verdade, acho que os dois de animação dele, Senhor Raposo e A Ilha de Cachorros. Muito são bom. Filmes que também trazem essa técnica, que é uma técnica bem interessante. Eu acho que ela é visualmente bonita, na verdade, e talvez acabou sendo um pouco de inovação pro pessoal vendo o Kong. Mesmo de massinha de modelar, ele trazia um pouco de... trazia um peso, na verdade, talvez pra trama, não sendo alguém fantasiado de macaco em si, e sim ali movimentação quadro por quadro. E vale lembrar que naquela época o filme deveria ser bem aterrorizante pro pessoal, né? E a primeira camada do filme que é importante destacar agora é a questão do homem contra a natureza. Ou melhor, o homem branco e suas ambições em relação à natureza. E com isso, a gente já entra na questão da representação do filme do King Kong, que de algum modo reflete uma visão branca permeada pelo imperialismo. A obra em si, ela acaba sendo uma metáfora do domínio do homem branco em relação a territórios de outros povos e culturas. A gente pode lembrar da cena tanto da chegada na ilha e tanto do sequestro do Kong, que já remete
remete a algumas ações feitas pelo homem branco com o imperialismo nos continentes africanos ou na Ásia. E para entender melhor o que é essa prática, né, que é o imperialismo, ele é um tipo de política, ou prática, como eu já disse, que objetiva a expansão e o domínio territorial. E ela foi exercida por boa parte dos países europeus no século XIX e XX. Essa prática, ela também é denominada de neocolonialismo, porque de algum modo ela acaba sendo um novo tipo de colonização, porém agora com foco na África e na Ásia. E essa ideologia genocida, que é importante a gente dizer, ela surgiu como consequência das transformações causadas pela Revolução Industrial, pois meio que ocorreu uma necessidade de ampliar o acesso às matérias-primas utilizadas nas produções e nas fábricas. Puxando um gancho no que o Juliano falou, vale lembrar que em 1884 foi assinado um tratado entre 14 países para a partilha da África. O encontro ficou conhecido como a Conferência de Berlim, e os países que participaram foram os países da Europa, e quem poderia ser, que estava lá de intruso, os Estados Unidos. Sempre nos piores rolês. Né? Pelo amor de Deus. E a desculpa para eles invadirem os territórios da África era de tornar o povo mais civilizado e oferecer a ajuda humanitária. Porém, no entanto, os povos e reis africanos não foram sequer consultados ou informados de todas essas discussões. E, como resultado dessa disputa territorial, fronteiras africanas foram divididas em 50 territórios irregulares. Esses territórios, eles ignoraram as fronteiras linguísticas e culturais já estabelecidas pelo povo africano. E esse novo mapa da África foi imposto a mais de 1000 culturas e regiões. Eu só imagino como deve ser acordar e descobrir que não tá mais no teu local, no teu território. Aquele território não é mais teu, agora tá tudo dividido e o teu povo tá dividido. E no caso, imagina, isso é só uma visão de um povo só. Isso foi imposto em milhares de culturas e milhares de povos, né? Não, e o pior é pensar que, como provavelmente eles já tinham uma organização deles, daí chega lá o colonizador e mistura toda a organização e fica assim, sabe? Sim, sim. Essa questão, né, da Europa e ali Estados Unidos acharem que eles podem interferir em qualquer região, né? A dominação dos países imperialistas foi devastadora para todos os povos africanos, né? E o que combinou em uma grande ruína social e política, como a gente falou. Eles estavam divididos ali entre eles mesmos. Mas o domínio do rei da Bélgica, o Leopoldo II, sobre o Congo representou um dos mais arcaicos e violentas formas de presença estrangeira na África. Porque sabe-se que o Leopoldo ele ficou com a parte do Congo e ele chamava o Congo de sua propriedade particular. No local existia exploração de látex e marfim, e essa mineração enchia os cofres do rei e patrocinava um genocídio. Os africanos que não cumpriam as metas estabelecidas pelo regime ali do rei Leopoldo, eles tinham as mãos e as pernas decepadas e as condições de vida eram tão precárias que muitos morriam de fome ou doenças, e os que não morriam eram assassinados pelo exército. Estupros eram cometidos em massas e as crianças também sofriam amputações. Esse Holocausto, ele só passou a ser conhecido na década de 90, através de uma matéria que o The Guardian publicou em 99. Então foi um bom tempo sem as pessoas saberem do que estava acontecendo no Congo. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a estudar sobre imperialismo, e eu lembro do meu professor que ele nos mostrou uma imagem que era de um pai olhando para os membros decepados da própria filha. Se não me engano, ela tinha 5 anos e ela não tinha cumprido uma das metas, né, de mineração, e aí ela perdeu o braço e a perna, se não me engano. E aí na imagem ele olhando fixamente para esses membros. E é uma cena muito bizarra. E pensar que de algum modo faz muito pouco tempo que isso aconteceu, né? Essa invasão e as consequências do imperialismo, elas são muito visíveis ainda hoje. Nesse sentido, o filme do Kong, de 33, ele traz esse discurso do homem branco que faz de tudo para conhecer o mundo lá fora, sempre com esse objetivo de intervir e aculturar outros povos, não importando por qual meio fazer isso. E como o próprio personagem do filme diz, descobrir coisas que nenhum homem branco jamais viu. Essa frase, ela já coloca o mundo apenas na perspectiva da ambição do homem branco. E como a gente já comentou, os europeus eles usavam essa retórica da missão civilizatória, que foi uma justificativa para invadir os territórios alheios, sempre com o discurso de que eles estariam levando a civilização moderna para os povos, entre aspas, atrasados. E é exatamente por isso que o protagonista de King Kong não se importa em invadir uma ilha habitada por um povo nativo, porque é do mesmo modo quando os brancos ocuparam a África pela força, sem se importar com o impacto que teria ao interferir na sobrevivência de diversos outros povos. Outra coisa que a gente acabou também percebendo no filme é a estranheza de quando os norte-americanos se deparam com a fauna do local, já que na ficção do
filme, os animais enfrentados pelos personagens, eles são seres que na verdade não existem ou não existem mais como dinossauros. Mas o ponto que a gente quer destacar é que eles invadem a ilha e assassinam brutalmente qualquer animal que aparece na frente deles, sendo de um modo impiedoso e sangrento. Mesmo atacando seres ficcionais, eles acabam remontando a visão do Homem Branco perante a natureza e a fauna do continente africano. E foi bem estranho quando a gente assistiu essas cenas, porque os animais, eles não aparentam algum perigo iminente ali, e eles já chegam atirando nos animais, né? E uma coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui é que esse filme, ele é da década de 30 e ele é um fruto da sua época, né? E quando eu falo isso, eu quero dizer que provavelmente naquela época era comum que as pessoas assistiam filmes dessa forma, sabe? Filmes que tinham essa violência contra nativos ou violência contra animais que não eram ali da fauna americana. Então a gente tem que imaginar que as pessoas, elas não se importavam muito de ver isso porque era o cotidiano delas, e obviamente isso também é mostrado no cinema, né? Então os americanos, eles não entendiam as consequências dessa época e somente aplaudiam cegamente o que viam lá no cinema. Mas outra coisa que incomoda bastante no filme é o modo como é representado os elementos e personagens não ocidentais, que são os nativos, a ilha e o Pop Kong. Essas representações são diretas de uma certa África estereotipada, que mostra os nativos por uma ótica eurocêntrica, onde eles são supersticiosos e pacíficos, mas ainda mais por não oferecerem resistência à chegada do Homem Branco na ilha, né? Então acaba que mais pra frente no filme acontece um tipo de representação em relação ao poderio tecnológico que o Homem Branco detém. A cena em específica é quando os nativos, eles fogem ao perceberem as armas de fogo empunhadas pelos invasores. Trazendo de novo aquela questão da sociedade branca ser mais evoluída, mais avançada, ser tecnológica e mostrando, digamos assim, o medo que os nativos teriam e têm, né, nessa representação. E vale lembrar só que essa é uma representação totalmente errada, porque a gente tem várias pesquisas atuais que mostram que os nativos, eles realmente defenderam seu povo e tentaram de diversas formas expulsar os invasores. E já a personificação do Kong, ela nos traz e remonta a visão do homem negro selvagem, que está sempre atrás da mulher branca com um instinto muito mais sexual. Aliás, esse estereótipo, a gente explorou ele no primeiro episódio do Stories, que a gente comentou na questão do filme O Nascimento de uma Nação. Então, para quem já ouviu, já vai entender do que a gente está falando aqui, e para quem não ouviu, corre lá para escutar. E quando o filme ele remonta essa narrativa da Bela e a Fera, o filme do King Kong, ele constrói um certo relacionamento entre a personagem Anne e o Kong. E curiosamente, a relação do Kong com as outras mulheres negras da ilha não chega aos pés da paixão que ele desenvolve pela mulher branca. E esse discurso, ele já é levantado quando o chefe da tribo nativa percebe a Anne, a mulher branca, com os invasores, querendo logo trocá-la por 7 mulheres de sua tribo. Mas a troca não acontece e aí acaba ocorrendo o sequestro dela e aí ela é oferecida pro Kong. Em outra cena específica, a Anne, ela contracena com o Kong e essa imagem, ela cabe até uma análise visual mais profunda, porque na cena a gente consegue perceber uma luz vindo da Anne, da mulher branca, que meio que representa a civilização ocidental. E já em relação ao Kong, a gente percebe a escuridão que tenta representar uma África negra. É uma cena bem desconfortável, porque o Kong, ele tira a roupa da Anne, né, eles estão ali sozinhos, ele tira e chega até a cheirar a roupa dela, assim, uma relação bastante complicada é uma cena bastante complicada de falar, porque é bem desconfortável. Mas é nessa situação que se torna relevante levantar a discussão da masculinidade do homem negro, onde há quem diz que a criação desse estereótipo, ou até mesmo mito, falam mais sobre a supremacia branca do que dos próprios indivíduos negros. Por quê? Historicamente, o homem negro, ele é visto como uma ameaça para a sociedade branca e para o próprio homem branco. Como se entre eles, assim, ocorresse uma disputa de poder, prestígio e mulheres. E é nesse ponto que entra a criação do homem negro que persegue a tão desejada mulher branca, que faz parte da sociedade branca. Essa representação, a gente vê também no filme do Kong, personifica o homem negro como uma possível ameaça. Mas vale falar que esse estereótipo, esse mito,
ele foi construído pelos homens brancos, porque ele foi construído pelos homens brancos e também tem uma grande influência, tanto na sociedade como no cinema, né? Porque a gente já citou que o cinema ele foi construído pela supremacia branca, né? Então, essa representação, ela visa desumanizar o homem preto. E a gente também pode citar que hoje em dia o corpo preto é o que mais mata e morre, principalmente no Brasil. E isso tem muito a ver com a representação que foi criada e espalhada pela estrutura racista, que causa o genocídio desse grupo até hoje em dia. É meio difícil de escapar dessa cultura que cria essa representação que tá na nossa imaginação do homem negro, né? Que persegue, como a gente já viu nessas representações, tanto no Kong ou como no Nascimento de uma Nação, essa representação do homem negro que tá atrás da mulher branca. E a gente pode ver isso também na representação de 3 imagens que expressam essa imagética construída em cima desse grupo. A primeira imagem é de um cartaz de recrutamento militar estadunidense de 1917 para a Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem um gorila enfurecido invadido a América. Ele tá com uma mulher branca nos braços e ela parece defesa e seminua. E apesar de ser um cartaz contra a Alemanha nazista, ele representa, na verdade, um tipo de barbarismo, primitivismo, já que é destacado a figura criada do homem negro bruto. O cartaz meio que tenta manusear o imaginário social estadunidense, que é, na verdade, para alimentar o medo já presente na população, para fazer com que os jovens, né, eles se sentem instigados a impedir que aconteça esse roubo, estupro e domínio das mulheres brancas pelos homens negros. E assim eles acabam estimulando o recrutamento militar para o confronto. É muito maluco, porque parece que eles criam em cima da imagética do estereótipo do homem preto, sabe? Pra tipo, incentivar a população branca, sabe? É bem complicado, mas a gente pode também falar do próprio cartaz do King Kong de 33, que é uma clara representação, referência a esse cartaz da Primeira Guerra Mundial, porque nesse cartaz de 33 é a mesma cena, o King Kong tá segurando a mulher branca, a Anne, na mesma forma, e só uma ressalva que nesse cartaz tem os aviões, né, os aviões militares, e eles representam o progresso civilizatório, então é mais um passo à frente, entendeu? E a gente pode até falar também que esse passo à frente sempre tá acontecendo, né, na questão de estereótipos, sempre estão se reinventando, porque a terceira imagem que a gente pode trazer aqui é a imagem da revista Vogue de 2008, que trouxe o jogador de basquete LeBron James. Ele estava uniformizado com todas as características do basquetebol, e também na imagem temos a modelo Gisele Bündchen. E os dois estão claramente na mesma posição que o cartaz do King Kong de 33 e o cartaz da Primeira Guerra Mundial. Uma referência da referência. Sim, e a gente pode perceber que é só realmente uma atualização do estereótipo, porque agora o macaco, o monstro, ele se torna um homem, mas um homem que vive ainda, né, cercado de estereótipos, e também a mulher branca, ela também é atualizada, porque ela aparece sorrindo na foto, ela não tá com medo, e aí já evoca toda aquela noção de fascínio pelos homens negros ou pelas pessoas negras, sabe? Eles humanizam o gorila e acabam animalizando o próprio homem negro ali representado pelo LeBron James. E esse cartaz foi muito polêmico na época e se torna até hoje, né? Causou algumas repulsas e discussões, né? Já em relação ao último bloco do filme, a gente tem o Kong, como eu já disse, sequestrado e tirado de seu território. Aí ele é levado para Nova York, onde é exibido publicamente, tudo pela curiosidade de uma sociedade branca. No fim, o Kong ele é morto por aviões de combate ao subir no Empire State, que remete novamente à questão da tecnologia do homem branco contra o Kong, né, que representa o homem negro que vem daquela África, que é representada em King Kong. E esse ponto e os outros que a gente explorou, eles demonstram quase uma metáfora sobre a exploração histórica dos povos aborígenes, tanto pela ciência, pelo cinema e pela cultura popular. E toda a concepção eurocêntrica, racista e genocida que se desenvolveu no final do século XIX e início do século XX fez com que acontecesse essa categorização de grupos humanos, ainda mais com a ideia de superioridade do homem branco. E é por isso que analisar o filme do King Kong, né, um filme tão antigo, de 1933, se torna importante até para elucidar a questão histórica do imperialismo. A god. Monster. Godzilla.
Em seguida, em 1954, a gente tem o primeiro filme de Godzilla, o nosso lagarto radioativo. E para entender sobre o que é essa história, a gente precisa voltar a alguns anos em relação ao lançamento do filme. Assim, a gente se encontra nos primeiros conflitos entre o Japão e os Estados Unidos, que foram durante a Segunda Guerra Mundial. O estopim desse embate acontece quando o Japão ataca a base naval estadunidense de Pearl Harbor, isso lá em 1941. Então, os Estados Unidos, como defesa, declaram guerra contra os japoneses. E ao passar da guerra, o Japão começou a acumular diversas derrotas, chegando ao status de um país falido pela guerra, já demonstrando que a derrota era iminente. Por negarem a se renderem, os Estados Unidos decidem atacar cruelmente o Japão no fim da guerra, utilizando as bombas atômicas que foram lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, a população japonesa viu se formar um imenso cogumelo que espalhou um clarão pela cidade e, por causa da intensa onda de calor, foi responsável pela destruição material e humana. Esse era o impacto da bomba. E até alguns dos cidadãos eles foram vaporizados em instantes. É bizarro isso. E esses bombardeamentos eles mataram cerca de 140 mil pessoas em Hiroshima, que tinha uma população de 350 mil habitantes. E já em Nagasaki, cerca de 74 mil pessoas morreram. Mas o registro, a lembrança, estão guardados no Museu de Hiroshima. As fotos, dezenas de milhares, são histórias interrompidas, memórias que não se apagam. Eu lembro até que no começo do ano passado, na faculdade, eu li um livro que foi escrito pelo jornalista John Hersey sobre Hiroshima. O nome do livro realmente é Hiroshima, e ele reconstitui o dia da explosão a partir da visão de 6 sobreviventes da bomba atômica. Então, ele, quando aconteceu, ele foi para o Japão, foi para os lugares e ele contou a história de 6 sobreviventes, né? Então, é um livro bastante pesado, mas é muito necessário para quem quer entender o contexto e entender o que aconteceu ali dias depois, sabe? Como essa população ficou. Esses relatos são importantes para manter até a memória desse acontecimento. E como o livro, a gente pode perceber várias outras obras que falam sobre esse terrível acontecimento no Japão. São mangás, filmes e séries. Porém, o filme do Godzilla, ele acabou sendo uma das primeiras obras japonesas a trazer o gênero kaiju. No Japão, kaiju significa besta incomum. E ao mesmo tempo que trazia esse gênero, também trabalha a ficção científica em cima dos temores, tanto da bomba atômica quanto de uma possível nova guerra. E a franquia de filmes de Godzilla que foi desenvolvida mostra que o Japão não esqueceu tão rápido as consequências causadas pela arma nuclear, mesmo depois de 9 anos, que foi quando aconteceu o lançamento do filme, né? Esse trauma coletivo, ele acabou por roubar a inocência da sociedade japonesa. E o medo que eles sentiram só concretizou a aflição de sentir que a qualquer momento todo aquele terror das bombas poderia voltar novamente, ainda mais na Guerra Fria. E por isso que os primeiros filmes do Godzilla, eles traziam esse discurso muito mais levado pro lado antinuclear. Pois é assim que o próprio Godzilla surge, por meio de uma explosão atômica. Além disso, o filme também mescla o surgimento do Godzilla com as lendas urbanas das vilas litorais mostradas no filme, trazendo também implicitamente a questão das bombas atômicas de 45. A gente pode até lembrar de algumas cenas em que alguns personagens citam, né, o acontecimento de 45, mas não realmente dizendo que do acontecimento, como é que foi, na verdade. Tem até uma cena de uma mulher que ela tá no trem, aí ela fala que aí eles sabem que o Godzilla tá na cidade, né, o Japão noticia isso na TV, e ela tá no trem e comenta com os dois amigos assim, eu escapei de Hiroshima e agora estamos aqui sendo ameaçados pelo Godzilla. Então o Godzilla, ele tinha essa visão de ser, tão pior quanto as bombas. E eles trazem isso implicitamente, né? Mas dá pra perceber. E o filme, ele é extremamente inspirado em acontecimentos reais, como a gente já disse, tanto 45. E em uma das primeiras cenas longas, a gente acompanha uma tripulação que se diverte depois de um longo dia de trabalho pescando. Mas é nessa cena que surge o Godzilla nos mares, um fruto indesejável dos testes nucleares. Essa introdução do filme, ela referencia diretamente um acontecimento real, pois em março de 1954, uma arma termonuclear foi testada pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico. O impacto desse teste alcançou uma embarcação de pesca japonesa. Os tripulantes, eles foram totalmente afetados e os jornais noticiaram sobre os vestígios radioativos deixados pelos homens que estavam apenas trabalhando. Alguns meses depois, o Gojira, como é o nome do filme em japonês, ele aparece nos cinemas, se tornando uma das maiores bilheterias do ano. As cenas de abertura do filme, elas evocavam o triste acontecimento no Pacífico, e o filme acaba sendo uma obra que era produto direto de um intenso trauma
coletivo. E ao decorrer do longa, o Godzilla ele aparece destruindo a Grande Tóquio, surgindo na tela como uma consequência do uso abusivo e descontrolado da ciência. E a cada passo e destruição deixada por Godzilla evidencia cada vez mais a aversão do Japão sobre a radiação nuclear. Então, esse Godzilla da década de 50, que na verdade é um homem com uma roupa estilo reptiliano, ele pisoteia miniaturas feitas para símios bairros de Tóquio, o que acaba se tornando uma das maiores representações do trauma desenvolvido pela população japonesa, sendo a personificação por inteiro de uma paranoia social em relação às bombas atômicas. Então, a cena em que ele tá ali destruindo as casas, os prédios, evoca um sentimento muito de paranoia social, realmente, assim, de medo do que pode acontecer e do que aconteceu. E as pessoas que viram um filme no Japão, elas receberam um filme como um pacto, realmente, porque elas assistiram o filme inteiro em silêncio e no final acabaram eclodindo em lágrimas. E o que pode acontecer é que hoje a gente vê esse filme e pensa que é um filme bobo, que só tá mostrando um monstro ali estranho, com uma pessoa com uma roupa e um pouco sem sentido para nós ocidentais, mas a verdade é que esse filme ele representou muito para a população japonesa. Por isso que o Godzilla, o filme do Ishiro Honda, traz de palco o gênero de filmes de monstros ou a própria ficção científica para retratar um pedaço da história com certas críticas. É uma trama que foi retratada com seriedade e dedicação, que se tornou um clássico hoje. O medo e o trauma é justificado após a representação em Godzilla, de um modo a fazer a população japonesa e o público em geral ter a consciência do peso dos acontecimentos. Por isso que a aflição em relação ao ocorrido ainda continua lá. E o filme em si, ele não acaba eliminando os problemas sofridos pelo Japão, mas ele acaba ajudando a legitimar sua dor. E isso se evidencia ainda mais no discurso feito no último bloco do longa, onde a única solução para enfrentar o monstro é usar um tipo de arma desenvolvida pelo personagem Dr. Serizawa. O cientista não queria expor sua criação, pois acreditava que se tornasse conhecida publicamente, ela poderia se tornar algo tão letal quanto as bombas atômicas, ainda mais em mãos erradas. E após a discussão sobre esse perigo de usar ou não a arma, o Serizawa decide usá-la contra o Godzilla, salvando a todos com sua própria vida e matando o monstro. Então, quando o personagem ele se sacrifica, acontece uma resolução do problema, né? O Godzilla também morre. Porém, ainda continua na obra a sensação de um certo problema real que é maior até que o Godzilla, né? E esse problema ele é visível na última fala do filme, onde o medo transcrito e o discurso é claro. Um personagem ele fala que se os testes nucleares continuarem da mesma forma, é provável que outros Godzillas surgem ao redor do mundo em outros momentos, né? E essa fala é um discurso totalmente antinuclear e necessário para os conflitos da época. Então o filme tem essa representação muito forte de ser um filme antinuclear, até vamos falar anti-armamentista, né? É um filme com um discurso político, na verdade. Não, imagina, né? Os caras estão vivendo ali uma época, 9 anos depois da guerra, do fim da guerra, e aí eles fazem um filme que tem, olha só, olha o tamanho da metáfora, né? É um filme que tem um monstro pra falar sobre um medo real, um medo que tá ali de verdade, sabe? Acho que até trazer um pouco da representação, né, desse medo mais palpável, né, do Godzilla. Nossa, totalmente. Então, no ano seguinte, em 1955, temos a continuação de Godzilla, chamada agora de Godzilla Contra-Ataca. Nesse filme, temos um segundo monstro que assusta o Japão. Ele se chama Angrus, e é uma espécie de dinossauro gigante com espinhos, que acaba travando uma batalha com Godzilla. A luta entre os dois se torna uma ameaça por causa da autodestruição, cabendo uma solução rápida e inteligente dos japoneses para que o confronto não destrua o país. De novo, aquela questão de o país está sendo destruído por um monstro, agora são dois monstros. O filme se passa também no período da Guerra Fria e traz como analogia os dois monstros sendo os Estados Unidos e a União Soviética, e que naquele período lutavam em um conflito que parecia não ter fim. Em 1962, ocorreu o primeiro confronto entre o Kong e o Godzilla, no filme King Kong vs Godzilla. Nessa representação, temos um Godzilla com uma aparência mais amigável, já mostrando as mudanças que ocorreriam nos próximos filmes. É o Godzilla com as mãozinhas, assim. Com os bracinhos lutando.
mas ainda surge como uma ameaça, né? Porque a única ameaça que pode confrontar o terrível King Kong, que foi novamente sequestrado de sua ilha e levado para o Japão. E nesse momento agora o King Kong ele é sequestrado não pelo cinema, ele é sequestrado por uma empresa farmacêutica. Nesse longa ainda se pode notar as camadas de humor impostas, pois o objetivo era tentar se afastar da seriedade do primeiro filme e alcançar o público mais jovem. Já mostrava aí uma evolução da representação tanto do Godzilla, né? E aliás, eles acabam de novo remontando aquela questão de irem numa ilha, irem encontrar o Kong, de novo nativos, né? Toda essa coisa que a gente já tá cansado de ver, o filme acaba refazendo. E ao decorrer dos anos, o Godzilla ele acabou se tornando cada vez mais como uma espécie de protetor do Japão, que impedia os diversos monstros que se materializavam como os próprios problemas dentro da nação. E por um bom tempo, os filmes de Godzilla enfrentando monstros foram anuais. São ao todo mais de 30 filmes. É um universo cheio de personagens monstruosos. Mas, em 1967, já era concretizado a nova representação de Godzilla, agora muito mais humanizado, pois é nesse ano que é lançado o filme O Filho de Godzilla. O lagarto, ele surge como um pai que precisa educar seu filho. E já parecia que o medo em relação às bombas tinha passado, assim como a narrativa da energia atômica, assuntos que já não eram tão preocupantes. Mas é só em 2011 que se torna necessário o retorno de Godzilla, de novo sendo a personificação dos problemas constantes do Japão. Em março de 2011, um tsunami invadiu a costa do Japão, onde atingiu a central nuclear de Fukushima, ocorrendo o vazamento material radioativo. As pessoas que viviam ao redor, elas tiveram que ser evacuadas e, com o tempo, Fukushima se tornou um problema constante, ainda mais por causa da pressão de outros países que temiam novos vazamentos com a possibilidade de contaminar até o Oceano Pacífico. E o Japão, nessa época, ele acabou sendo muito cobrado por não ter planos de emergências adequados para resolver os problemas envolvendo a radiação, já que agora o Japão ele surge como um dos países que mais usa a energia nuclear. E é em 2016 que Godzilla volta em Shin Godzilla. Esse filme ele representa o desastre de Fukushima, assim como o primeiro Godzilla fez pelos ataques à bomba atômica. A história do desastre de 2011 é quase como se fosse a narrativa do filme, porque a comunidade internacional pretende tomar posições se o Japão não conseguir conter o Godzilla, ou na vida real, os possíveis problemas radioativos. E esse filme, ele traz uma roupagem muito mais ligada à política interna do país e às consequências de Fukushima. Pois é, e acaba que o Godzilla e a sua história se tornam um grande meio de autoconhecimento para a cultura japonesa. É um modo de entender um pouco do passado complexo do país. Ao longo das épocas, a construção e a representação de Godzilla foram mudando, assim como o próprio Japão. A parte não fictícia do lagarto gigante nos mostra o peso de sua narrativa, de sua história e principalmente de sua luta. We need Kong. The world needs him. It's Godzilla. Agora a gente chega ao Monsterverse, que é a atual franquia que a gente tá acompanhando hoje em dia, né? Vamos ser agora millennials aqui. O primeiro filme dessa nova franquia é o de 2014, como a gente já falou, e a gente tem novamente a história do famoso Godzilla. Se nos filmes antigos o lagarto ele era tratado como uma ameaça, nesse ele é concretizado em uma nova releitura, onde surge como uma espécie de protetor da natureza, com o objetivo de instaurar o equilíbrio do mundo. Então a gente tem um Godzilla muito mais ambientalista, né? No filme, a gente tem um especialista em bombas da marinha que acaba tendo que ir para o Japão em encontro do seu pai. Os dois personagens se deparam com o primeiro monstro do filme, denominado Muto, que surge como um dos vilões. Assim, Godzilla, o rei dos monstros, aparece no mar para defender a sobrevivência da humanidade. E um ponto positivo é a tentativa de honrar a história de Godzilla em relação ao Japão. É que, na verdade, eles acabam errando um pouco nisso, porque eles usam o personagem asiático, né, o professor, de um modo que eu acho que talvez não funciona tão bem assim, porque ele acaba sendo mais uma frase de efeito, sempre aparecendo lá pra falar Godira, pra referenciar o primeiro filme, e, como eu disse, acho que acaba não funcionando muito bem, na verdade, essas referências que o filme tenta fazer. É um ponto positivo, mas que não tá certo. É interessante porque esse personagem, ele é um cientista e ele é japonês, e aí ele passa realmente, como o Juliano falou, o filme inteiro falando Gojira, e também meio que referenciando até, ele fala assim, sobre Godzilla ser uma representação de algo que já existia no mundo, e comenta também sobre a questão de os Estados Unidos terem uma visão errada do Godzilla, né? E isso até a gente vê no filme, porque tem um general
obviamente, nos Estados Unidos, né, tem um general que ele quer a todo custo matar o Godzilla, porque, né, eles acham o Godzilla uma ameaça, e aí ele joga até uma bomba em escala menor pra matar o Godzilla. E é interessante porque ele joga uma bomba no Godzilla, né, olha só, né, a narrativa do filme. E a história até o passado do Godzilla, eles mudam um pouco nesse filme, né, porque agora ele surge muito mais como um animal pré-histórico, que é algo que vai se ligar com a história do Kong também. Sim, e eu achei só um comentário, assim, entre parênteses aqui, que é engraçado que esse filme todo mundo reclamou por conta que o Godzilla não aparece muito no filme, porque o filme é muito mais dramático, conta a história ali do soldado, e aí é o soldado indo e vindo, ele tá em várias situações ele tá em situações de morte, situações que ele encontra o Godzilla. O importante é que os personagens também acabam não funcionando muito bem, eles acabam só sendo um meio de mostrar, né, o Godzilla, e mesmo demorando, assim, pra mostrar ele, acaba às vezes nem mostrando tanto. Defesa do filme, eu vou falar que eu gosto, assim, um pouquinho do filme. That's Kong. He's God on the island. We don't belong. Após do filme do Godzilla, a gente tem em 2017 Kong, a Ilha da Caveira, que de algum modo também traz uma releitura, pois aqui a gente tem um Kong mais lutador e pronto pro combate. A gente pode lembrar da cena do avião, que é uma cena muito bonita até, que é eles entrando na ilha e o Kong aparece assim, de início, assim, já destruindo todos os aviões que invadem a Ilha da Caveira. Essa cena, eu tenho pra mim que é uma referência clara ao filme de 33, porque, né, no filme de 33 ele morre para os aviões, e nesse filme de 2017, quando aparece o Kong, é ele destruindo os aviões, então é uma inversão, né? Eles invertem, né? E nessa narrativa do filme ocorre a primeira expedição na Ilha da Caveira, que se encontra agora no Pacífico Sul. Se antes era no Oceano Índico, agora é no Pacífico. E esse lugar é um lugar considerado inabitado, até o momento em que eles encontram nativos que consideram de novo Kong como um rei que protege o local. Nesse filme, o Kong também tem vilões, e esses vilões são chamados de lagartos da caveira, que acabam voltando à superfície por causa da invasão humana na ilha. E no decorrer, o Kong ele acaba tendo que enfrentar tanto os lagartos e os humanos, né, que invadiram. Um ponto interessante desse filme é que ele se passa na década de 70, e é na mesma época onde está acontecendo a Guerra do Vietnã. E o filme faz um pouco de metáfora, ainda mais com o personagem de Samuel Jackson, que não se conforma com o fim da Guerra do Vietnã. E por isso que ele decide, quando ele entra na ilha, quando ele invade a Ilha da Caveira, ele decide que o novo inimigo agora vai ser o Kong. E eles fazem um tipo de metáfora, né, na verdade, com uma relação tanto da Guerra do Vietnã. Porque nessa guerra, os Estados Unidos eles invadem o Vietnã e declaram que agora eles vão ser o inimigo deles. E é do mesmo jeito que acontece no filme do Kong, né? Tem essa questão aí de que os Estados Unidos precisa sempre estar tendo um vilão, ou um inimigo, ou um monstro, né? Pra lutar. E aí acontece que no filme, quando Samuel Jackson fica puto porque não tem mais a Guerra do Vietnã, ele vai lá pra ele e fala, não, agora o Kong que é meu inimigo, tá ligado? E, nossa, o personagem dele é muito odioso. Se os personagens do Godzilla eram ruins, aqui são um pouco pior, na verdade, né? Porque alguns dos personagens que estão nessa expedição, a gente nem sabe o nome. Eu não lembro o nome de ninguém. A gente só tá chamando... A gente sabe do personagem que é um dos personagens principais, né? Que é o personagem de Samuel Jackson. Eu não lembro nem o nome dele. A gente tá chamando até o nome do ator, na verdade. Eles são bem caricatos mesmo no filme, né? Muito estranho. É uma atuação muito bizarra. Outras mudanças que a gente vê nesse filme de 2017 é na representação da figura do Kong, porque aqui ele é mais humanizado e eles tentam tirar e também fugir das conotações racistas que o filme de 1933 caiu. Já a ilha, ela apresenta os nativos de uma forma não estereotipadas, e a mulher branca, ela não é tão indefesa e nenhuma isca. E outra coisa importante é que a fotografia do filme ela aposta em ambientes mais iluminados, que até fica muito bonito até de ver, tanto o Kong se movimentando, lutando, fica mais visível na verdade de apreciar a obra. E eles tiram toda aquela representação sombria dos antigos filmes, né? Até como eu já tinha dito, eles trocam o lugar da ilha, né? Porque no antigo filme era no Oceano Índico, mais perto da África. Agora é no Pacífico Sul, mais perto da Ásia. Uma questão só sobre a fotografia do filme e toda a técnica do filme, que ele é realmente, assim, muito, muito bonito. E o Kong, ele é a pessoa que tem mais expressão, né, no filme. É. Ele é muito fofinho, ele é muito bonitinho. E, sério, o Kong dá de 10 zeros. E ele é um salto de computação gráfica, mas pelo amor de Deus, o pessoal podia ter atuado melhor no filme. Exatamente. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right.
Então, em 2019, temos a continuação de Godzilla, com o nome de Godzilla 2, O Rei dos Monstros. E neste filme, ocorre a introdução de 17 monstros espalhados pelo mundo. E o Godzilla vai ter que voltar à superfície para enfrentar um dos piores monstros, que é o Ghidorah, um monstro de 3 cabeças que pretende disputar a supremacia na Terra. E esse monstro, ele é um monstro espacial, né? A maioria desses monstros que surgem nesse filme, né, nessa continuação, esses monstros eles já existem, na verdade, eles foram construídos na franquia do século passado, do Godzilla, e agora eles são reintroduzidos e como uma releitura, na verdade, né? Sim, tem esse monstro espacial que também existe nos outros filmes, e vai ser o grande vilão aí do Godzilla. Mas, como o Juliano falou, esse universo ele é bem complexo, e nos atuais filmes, os monstros, ou titãs, já estão na Terra há muito tempo, há muito mais tempo do que os próprios humanos. E ainda assim, teve uma época em que os humanos mais primitivos coexistiam com esses titãs, e foi na Terra Oca. Eles já remontam à teoria da Terra Oca, que na franquia do filme é dada como verdade, né? A teoria. Sim, a Terra Oca vai ser até explorada agora nesse próximo filme mais, então a gente tem que ficar bem de olho aí. Então, o domínio das bombas atômicas pelos seres humanos atraiu os monstros para a superfície. Então, né, imagino que as pessoas fizeram muito barulho com a bomba atômica, né? Então, como o Godzilla ele se alimentava de radiação, ele ressurge. E é nesse momento que entra a Monarch, que é uma organização que tem como objetivo caçar e estudar os organismos terrestres não identificados, que são os mutos, né? É muito engraçado pensar, tipo, fazendo só uma breve parênteses, assim, que a gente não tem uma organização assim, real, assim, no mundo. A gente tem organizações que estudam o espaço, mas seria interessante a gente pensar numa organização que estuda, tipo, seres terrestres, assim, parece algo muito ficcional, mas algo tão perto da realidade também, né? Mas, voltando pra esse filme de 2019, há uma outra tentativa de matar o Godzilla e todos os outros monstros que surgiram. E é do mesmo general. Aquele cara, sério, Rod. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. E é muito sábio que ele aparece, tipo, uma telinha, assim, falando, né? Ele fala pra jogar uma bomba de hidrogênio no Godzilla, porque isso mataria ele. Mas acaba que ele só fica realmente mal e volta pra água, né? Ele fica fraco. Então, o cientista japonês, que a gente já tratou dele aqui, né? O que fala Godira, ele se sacrifica levando uma bomba de radiação para o Godzilla se alimentar e sobreviver. Obviamente, é uma referência ao filme de 54, no qual o cientista também leva uma bomba, mas nesse caso pra matar o Godzilla. De novo, uma outra inversão, né? Sim. É interessante mostrar como esse filme faz várias inversões, né? Como essa franquia atual faz muitas inversões. Os mitos são reais. E eles são os últimos que restaram. O próximo filme do universo compartilhado vai ser o Godzilla vs Kong, que ainda vai sair. E a conclusão da sequência do lagarto nos mostra que a humanidade já sabe que os monstros existem, tendo agora que encontrar um jeito de coexistir com eles, como fez os antigos humanos da Terra Oca. Porém, nesse novo filme, a gente vai entender um pouco mais da história, e a gente, pelo que a gente viu em relação ao trailer, parece que existe uma guerra ancestral entre os monstros, entre o Godzilla e o King Kong, que talvez nos ajude a descobrir qual o motivo do fim da cultura e da população da Terra Oca. E de acordo com as informações sobre a narrativa, parece que o Godzilla agora ele tá descontrolado, sobrando pro Kong, né, ficar ao lado da humanidade, e por isso que os próprios humanos vão dar fim à reclusão dele na ilha, que vão sequestrar o macaco de novo, como aconteceu no filme de 33, e é algo que eles não repetem, né, no filme do Kong de 2017, mas agora parece que vai acontecer. Vai voltar. Eles querem tirar o Kong de qualquer jeito da ilha. A gente percebe que, ao longo das épocas, o discurso antinuclear apresentado em maior escala em Godzilla de 54 foi sendo deixado de lado, né, em virtude de outras pautas mundiais, visto que o Japão ele acabou se tornando um dos países que mais utiliza energia nuclear. E não cabia mais falar do Godzilla como uma consequência dos conflitos nucleares do Japão. Aí surge a necessidade de representar ele de uma nova maneira. Uma exceção é o filme de 2016, como a gente já comentou, que trata do desastre de Fukushima. Parece que o Godzilla ele surge como uma representação sempre que existe algum conflito ou desastre. E quando não tem esse conflito ou desastre, os seus filmes são puro entretenimento. A gente pode se lembrar das cenas do Godzilla sendo o pai do filme O Filho de Godzilla. Ele ensinando, educando, é muito interessante. Procurem essas imagens porque são fofas. E a representação do Godzilla no mundo, ela foi se adaptando às novas pautas mundiais. E assim, elas chegaram ao discurso
eixo ambientalista que tá tão em pauta hoje em dia. E até os próprios filmes de 2014 e 2019, eles tratam o Godzilla como um ser pré-histórico, que tem como objetivo a proteção do mundo e não a destruição. E essa visão, ela tá muito atrelada aos recentes conflitos ambientais que o planeta vem travando e que acaba retratando, de algum modo, a realidade de um planeta que aos poucos está morrendo. E por isso que os outros monstros, né, do filme, eles fazem com que a fauna e a flora renasçam por onde eles passam, né, já mostrando essa questão de trazer esses animais como se o mundo fosse a casa deles e a gente fosse os visitantes. Tem até um animal um mamute que tá na Amazônia, né, o que a gente realmente precisava. Já no atual Kong, vemos os nativos vivendo em paz com os seres e com a natureza, enquanto o mundo civilizado acredita ser superior e mais evoluído em relação à natureza e os outros seres. Outro ponto é que os invasores em Kong, eles percebem que o lugar do animal é na ilha, e que há um limite para a guerra, e por isso que eles acabam não sequestrando o Kong, como ocorre no filme de 1933. E aí eles deixam o Kong em seu domínio, criando uma versão do filme mais consciente em relação aos atos de colonizador do Homem Branco que foram representados na obra passada. Então, exatamente isso. O universo dos monstros traz o discurso do homem versus natureza. Dessa forma, os filmes acabam abordando uma questão que permeia a humanidade por eras. A arrogância humana faz com que acreditamos que somos os seres superiores desse planeta. Contudo, estamos aqui há pouquíssimo tempo, e isso nos mostra que somos apenas os visitantes em um lugar que existiu antes da humanidade e que vai continuar existindo depois da humanidade. É exatamente isso. Eu acho que a gente nasce com essa questão na cabeça de que a gente é o ser mais evoluído, né? Porém, a gente também é um animal, porque a gente precisa entender isso, que também é importante a gente botar a mão na consciência e preservar essas questões que o filme traz, né? A franquia em si, ela traz a questão ambiental e acaba sendo até muito importante de analisar ela como um todo. Sim, e é interessante notar que a franquia do King Kong e Godzilla, ela tá sempre se reinventando em cima de alguma pauta. E se antigamente a gente tinha aquela questão das bombas, a gente tem a questão do ambientalismo. E vai saber o que vai ser daqui 30 anos a nova franquia do King Kong e Godzilla. Sempre com essas novas representações. E por isso que é tão importante a gente falar sobre cultura popular, sobre como a cultura ela representa as nossas épocas, né? A época que a gente está vivendo, na verdade. That's Kong. He's God on the island. A god. A monster. Godzilla. Então, esse foi o segundo episódio do Story-se sobre o macaco versus o lagarto, ou melhor, sobre o King Kong versus o Godzilla. E o nosso objetivo era mesmo analisar as obras antigas até chegar a esse novo Monsterverse que está sendo construído. Isso mesmo, e tá sendo uma experiência bem legal fazer esses episódios, porque analisar King Kong e Godzilla é uma coisa assim que eu não sei se muita gente tem essa noção assim, a gente até achou muito pouco artigo em relação a isso, então é interessante a gente ver essa visão pra consumir conscientemente. Parece que talvez pode olhar de início e dizer assim, o que vão tirar do King Kong e o Godzilla? Mas a gente passou aqui por décadas, passando pelo imperialismo, passando pela Segunda Guerra Mundial, por outros assuntos importantes e meio que se tornar necessário até a gente, como tu disse, a gente consumir conscientemente. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O user é @storiese_cast no Instagram e no Twitter. A gente tá fazendo vários posts relacionados aos episódios e vamos fazer mais posts sobre curiosidades. A gente precisa muito do apoio de vocês, então quem puder dar essa ajudinha tá ótimo. A gente também pretende agora, a gente tá upando os episódios pro YouTube, então a gente também pretende fazer conteúdo lá, então quem ainda não se inscreveu, corre lá. É isso, até outro episódio. Até mais, e aqui é Team Godzilla.